Boa noite, meninas. É um prazer muito grande começar o nosso 33º encontro. Nós estamos no terceiro ano. Todas as primeiras quartas-feiras do mês a gente está aqui, né? Então, sejam todas bem-vindas, sintam-se acolhidas. E como sempre, nós vamos iniciar então pela conexão, né? Com a luz espiritual, com o sagrado, o nome que vocês quiserem dar, né? Que eu acho que o mais importante é fazer sentido para a pessoa. Então, vocês vão imaginar um ponto na frente de vocês e fixar o olhar neste ponto. Enquanto vocês fixam, façam algumas respirações profundas, trazendo a consciência para o aqui e agora, se tranquilizando, soltando as preocupações, o mundo lá fora. Quando se sentirem tranquilas, então podem elevar a mão, não precisa apoiar, em direção a esse ponto de luz, ou um anjo, ou Jesus Cristo, ou Deus. Quem vocês sentirem que está ali, enviando energia para a palma da mão. Só sintam, visualizem, imaginem e recebam. Vão recebendo essa energia, vindo em direção, essa luz, essa energia vindo em direção à mão de vocês. Quando sentirem que receberam, se não sentirem nada também está tudo certo, vai funcionar igual. Podem colocar a mão, então, na cabeça. E percebam essa energia entrando através da cabeça, clareando os pensamentos, acalmando a nossa mente. E essa luz começa a entrar e invadir todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo começa a ter essa luz. Então, vocês percebem que ela continua entrando. Então, vão expandindo essa luz para toda a peça que vocês estão, para toda a cidade, para todo o nosso estado, nosso país e para todo o planeta. Vão percebendo. Boa noite. Visualiza um ponto na tua frente, que pode ser de luz, pode ser de luz, pode ser anjo, pode ser um ser Jesus Cristo, quem tu imaginar, tá, Ana? Fica fixo olhando para esse ponto. É que a gente já recebeu, então já vou por aqui. Quando tu sentir que recebeu isso, sente essa energia entrando na cabeça, envolvendo todo o teu corpo. E essa luz vai se expandindo. Nós já estávamos lá no nosso país, agora para todo o planeta Terra. Visualizem
essa energia envolvendo todo o planeta. Se ficar um pouco difícil de visualizar, imagine o nosso planeta como uma bola. E essa energia que vocês receberam, que se expandiu e que nós recebemos, porque nós estamos ligadas, nós estamos enviando para todo o planeta, trazendo essa paz, essa conexão, essa tranquilidade para quem estiver disponível para receber. Os animais, com certeza, a natureza, com certeza. Quando perceberem que essa energia já foi, pode novamente direcionar a mão para aquele ponto e receber mais energia. Recebam mais energia. Então coloque a mão no coração. Sintam as suas emoções se acalmando. E essa energia entrando através do chakra cardíaco. E essa energia, agora essa luz, vai se localizar nos 7 corpos de cada uma de nós, nos fortalecendo, nos revitalizando, nos energizando. Quando se sentirem bem tranquilas, podem abrir os olhos e voltar para aqui e agora. Podem agradecer. Tranquilas? Ana, seja bem-vinda, querida. Que bom que tu estás aqui conosco. Muito bem, pode Boa falar. noite. Boa Boa noite. noite. Então, agora, o que que eu faço, né? Agora eu estou lendo desde o início desse ano, novamente a introdução, porque antes eu fazia assim, nos 2 primeiros anos. Eu escolhi uma página e lia aleatoriamente. Aí eu digo, não, esse ano eu vou começar diferente. Então, desde janeiro, eu comecei a ler no corridinho a introdução, mas pedacinhos, parágrafos pequenos, que é para a gente poder entender que são essas cartas, né, de cura vibracional prática, que vieram cair na minha mão e que no primeiro momento não fizeram sentido nenhum, até eu me dar conta que precisava, que eu queria fazer esse encontro, que eu achava que a gente não precisa estar sempre buscando uma técnica, que a gente pode ir se curando com outras formas, com encontros como este, né? E essas cartas, elas são para isso, para mexer com a nossa vibração. Então, vocês vão ver que é uma carta só, né? E aí a gente, essa é depois eu vou projetá-la direitinho. Agora é só para vocês entenderem que carta é essa. Então, essa carta aqui, né, nessa posição, neste número 33, que é o vórtice, é da antiga Terra. O que que é a antiga Terra? É essa 3D que nós estamos morando aqui, né? Então, esse vórtice, essa qualidade, essa característica, ela vai se integrar em nós, mas ela está na dependência do tempo e do espaço. E quando a gente vira assim, aí é corrente sonora. Essa característica ela tá ligada à luz amor. Claro que isso é a pessoa que
que decodificou nessas cartas. Então, essa aqui está ligada à luz-amor, a Deus, né? Ela chama de luz-amor e para mim faz bastante sentido. Então, é uma outra vibração. E essa característica, de acordo com a nossa receptividade, a nossa condição, essa característica pode ser incluída automaticamente, porque é na vibração da luz-amor de Deus. Tá? Então, vocês veem que tem diferença, só de virar. E aí, depois de eu ler essa parte introdutória, são 2 parágrafos. Eu vou então projetar a carta e ler a carta em si. No final, a gente repete 3 vezes a afirmação. Então, eu vou pedir para todos colocarem no mudo para a gente, eu fico cuidando o cada um falando, né? Para não, porque senão fica muito unido assim, não fica uma coisa legal. E independente, o importante é que a gente fale, né? E recite 3 vezes. Muito bem, 3 vezes, por que 3 vezes assim? Existiu um estudioso, né? Que foi o Tesla, e ele dizia que nós temos 3 números mágicos, que é o 3, 6 e o 9. E eu, desde que escutei isso, ressoou tanto e fez tanto sentido para mim, então eu procuro repetir, né? No mínimo 3 vezes, e depois ou múltiplos de 3, não necessariamente só 9 vezes, né? Principalmente Ho'oponopono, que é uma coisa que às vezes a gente está no trânsito e precisa fazer o Ho'oponopono. Eu sou uma, porque às vezes os meus coleguinhas de trânsito me tiram um pouco do sério, então eu preciso fazer para me acalmar, porque o problema é todo meu, não é do coleguinha que cortou a minha frente, não é do coleguinha que parou na minha frente. Então, isso é uma coisa que ainda mexe lá com com os meus padrões, né? A gente está sempre liberando e não consegue liberar tudo de uma vez só, e nem vai conseguir, é o resto da vida. E aí eu faço no mínimo 3 vezes Ho'oponopono. E aí, se não aliviou, eu faço mais 3. E assim eu vou indo. Então, por isso que a gente vai repetir 3 vezes. E aí, o que nós está no parágrafo que eu vou falar agora, está falando das 64 cartas. São 64 cartas. Como é 33 é o nosso número, nós estamos um pouquinho mais da metade, né? Uma carta a mais da metade. Então, nós temos bastante tempo ainda para trabalhar com essas cartas. Então, o que que ela diz? Ela diz que as palavras que acompanham cada carta, no caso, esse vórtice, né? E essa corrente sonora, também nos ajuda a nos abrir para a luz-amor e nos dá consciência de outras práticas a ela relacionadas, assim como sugestões. Em outras palavras, as cartas e suas leituras servem como mediadores vibracionais entre nossas tensões vibracionais, nossos conflitos e nossas doenças e a luz-amor, a fonte una. Tá? Então, é como se isso aqui fosse uma ferramenta para a gente acessar a luz-amor. Claro, vai limpando e nós vamos conseguir ter mais acesso à luz primordial, né? E aí ela continua dizendo, eu digo ela porque é Rovena o nome da autora. Na unidade primordial da luz-amor, não existe experiência, apenas puro ser. No entanto, sem a polaridade entre o eu e o outro, sujeito e objeto, conhecedor e conhecido, nós não teríamos essa experiência de tensão e luta, paixão e terror, que compõe o que costumamos chamar de vida. Então, está tudo certo. Nós estamos vivendo aqui, nós temos essa, essa polaridade. Tá? Nós vivemos nessa polaridade. Mas quanto mais a gente acessar a luz, amor, menos forte, vamos dizer assim, fica essa polaridade. Tá? Então, ela explica o seguinte: mas quando nos cansamos da luta, preto-branco, né? Bom, ruim, da doença, da confusão, até mesmo do tédio e da apatia,
É hora de parar de querer saber ou fazer, de querer alcançar ou progredir e simplesmente ser. Vamos tentar, né? Deu para entender? Tá dando para acompanhar? Ana, tá dando? Muito bem. Aí tem um subtítulo, que é a complementariedade da antiga Terra e nova Terra de cada carta. Lembram, né? Da antiga Terra, nova Terra. Então, o que que ela disse? Que existe uma complementariedade em cada carta, mas não uma polaridade. Um não está contra o outro, um complementa o outro. Essa característica se revela nas qualidades da antiga terra e na nova terra, que se compõem de palavras e símbolos impressos nas extremidades opostas de cada carta, tá? O fato de estas palavras estarem grafadas em cantos opostos não indica que existe uma oposição entre elas, mas sim uma elevação por parte da nova Terra na direção da luz-amor. A antiga Terra não é algo ruim que precise ser superado, apenas um reflexo no espelho da consciência que pode acontecer num dado momento, em decorrência de condicionamentos culturais e pessoais do passado. Deu para entender? Que um complementa o outro. Tranquilo? Podemos ir adiante? Então, vou tentar colocar aqui agora a carta para a gente acompanhar. Não era a carta que eu queria. Não. E aí, estão conseguindo ver? Tranquilo? Sim, tranquilo. Tá, tudo tranquilo. Eu tinha uma outra que era que eu queria que aparecesse, mas ela não apareceu. Não entendo muito isso. Muito bem. Raquel, seja bem-vinda. Que bom que tu entrou. Não estou te vendo ainda. Tá nos ouvindo, Raquel? Oi, tá ouvindo? Ótimo. Então chegasse bem na hora da carta. Vou recém ler a Antiga Terra. Então, o número é 33 e é o vórtice. Você está entrando numa nova espiral de possibilidades. Fique tranquila, tranquilo e centrada, pois, do contrário, você pode cair num turbilhão de ansiedade, incertezas ou apegos. O vórtice é o centro espiritual da natureza dentro de você. Ele está em contato com a força que energiza todo o cosmos. Existe um vórtice no centro de toda estrela e planeta, como também nas nossas próprias células. Ele tem uma polaridade negativa e positiva que faz o vórtice girar ou vibrar. Se conseguir manter o positivo e o negativo juntos numa única energia espiritual, um espaço de percepção neutra, você encontrará o centro do vórtice. A consciência da inspiração e da expiração pode ajudar, pois estes dois movimentos se sucedem naturalmente e a sua consciência não precisa julgar nenhum destes movimentos, nem se apegar
a um ou a outro. Tá dando para acompanhar? Muito bem. Então, fique tranquila e desapegada. Visualize e sinta o vórtice como uma grande espiral girando no céu, ao redor da estrela polar e na Terra, girando sobre seu próprio eixo. Estão conseguindo imaginar? O vórtice diz: faça a espiral girar para dentro e para fora. Transforme estados transcendentes em envolvimento dinâmico e participação na vida. Gire em volta do seu eixo e dance em ciclos centrados. Agora é aquela afirmação. Eu vou ler a primeira vez toda a frase e depois a gente faz as 3 repetições, tá? Então a afirmação é: eu posso me manter no ponto central da minha consciência em meio à energia em transformação. Vamos repetir 3 vezes? Eu posso me manter no ponto central da minha consciência em meio às energias em transformação. Vamos para a segunda repetição. Eu posso me manter no ponto central da minha consciência, em meio à energia em transformação. Última vez. Eu posso me manter no ponto central da minha consciência, em meio às energias em transformação. Desculpa, eu acabei me perdendo entre os S's, porque aqui faltou. Então eu lia de uma forma, de um jeito, e depois é que eu consegui fazer, que são as energias em transformação, né? Então, às vezes a gente lê antes, mas não se atenta a detalhes, né? E eu sou meio detalhista quanto ao português, eu acho que é importante a gente usar bem a nossa língua. Tranquilo na antiga terra, podemos ir para a nova terra? Então vamos lá. Chegamos. Chegamos na nova terra. Então, corrente sonora. 96 corrente sonora. A música das esferas está dentro de você quando percebe o tom de cada som que ouve. Ouça a voz da outra pessoa ou a sua própria voz. Você notará quando houver uma nota dissonante. Então você poderá recebê-la com a sua consciência e aos poucos penetrar na dissonância para restabelecer a harmonia. Às vezes pode ocorrer um lapso ou uma quebra na voz. Isso pode indicar correspondência com um chakra que precisa de abertura ou purificação. Invoque a luz-amor e crie sons com a voz. A carga emocional de experiências passadas dolorosas pode ser eliminada das células por meio da emissão de sons. Tente emitir várias vogais numa série de sons diferentes. Com que vogais ou tons você se harmoniza mais? Quando a sua voz produz uma corrente sonora, as perturbações são eliminadas.
E aí nós estamos envolto, né, em voltas desse monte de sons que estão trazendo tanta, não dizem muita coisa, ou quase nada, e é um som que, na minha forma de ver, às vezes agride com as letras, com a forma, com a batida, né? Agride a gente. Então, a gente é muito importante a gente ver o que que a gente está ouvindo, né? O que que a gente está colocando para dentro. Receba as harmonias universais. Sinta e ouça a corrente sonora como o som primal transpassando a sua vida em torrentes de vibração. A corrente sonora diz: no silêncio, recebo uma onda sonora fluida que transcende o tempo. Ouça as vibrações de todas as coisas dentro de si mesma ou de si mesmo. Tranquilo até agora deu para entender. E aí a gente pode usar o sânscrito, né? É uma língua morta, mas que ela tem uma alta vibração, além do on, né? Então a frase diz o seguinte: entoando o on, o A1, tom constante e uniforme, eu posso harmonizar minha energia com a corrente sonora cósmica. Então, o on é o que vai nos conectar mais rapidamente à voz cósmica. Mas o sânscrito também ajuda. Por isso que eu gosto aquela meditação do Deepak Chopra dos 21 dias, que ele pede para a gente ficar mentalmente repetindo um som sânscrito, né? Inclusive, vou começar um grupo semana que vem. Quem quiser, vou colocar no grupo. Quem quiser, é só falar comigo que a gente faz. Vamos repetir a afirmação, então? Primeira vez, entoando o on ou a um tom constante e uniforme, eu posso harmonizar minha energia com a corrente sonora cósmica. Segunda, repetição. Entoando o on ou a um, tom constante e uniforme, eu posso harmonizar minha energia com a corrente sonora cósmica. Última vez. Entoando o on ou a um, tom constante e uniforme, eu posso harmonizar minha energia com a corrente sonora cósmica. Não sei se vocês já ouviram, porque eles colocaram a um, né? Eles nem colocaram a um, eles colocaram um. Mas é que quando a gente diz on, acaba ficando a um. Quando a gente faz várias repetições, o som muda. Não sei se vocês já prestaram atenção, por isso que eles colocam essa variação, tá, gente? Mas é on, na verdade seria o on. Muito bem, deixei eu interromper. Tranquilas? Alguém quer comentar alguma coisa?
Eu só queria colocar que eu achei muito interessante ver essa carta agora, principalmente quando na antiga Terra fala na questão do turbilhão, que a gente pode estar passando de ansiedade, incertezas ou apegos, que eu acho que é bem, bem o que esse ano está trazendo para nós, né? Está mexendo bastante nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E aí vem essa carta, né? E aí nos chama para a gente, né, olhar para os sons. Um som que eu gosto muito é o mantra do Ganesha, que é da prosperidade. Então, às vezes, eu deixo ele repetindo várias vezes. Também, quem é católico tem mantras da Igreja Católica, que eu também gosto muito, porque vários são de Nossa Senhora e tem toda essa energia do feminino, né? Então, me agrada muito. E eu acho que é isso, a gente cuidar dos nossos ouvidos, do que a gente escuta, né? Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente vai adiante. Podemos ir adiante? Muito bem. Então, agora nós vamos para, desde o encontro passado, que a gente colocou, então, as cartas do Jardim dos Anjos. Tá? Então, tirei uma carta. Quem não assistiu e quiser assistir, né, o programa passado foi Coragem. E hoje, olha o que veio: equilíbrio. Veio por acaso o equilíbrio, né? Porque o vórtice no meio é o equilíbrio, né? Então, eu achei muito interessante, assim, como tudo se conecta, né? Eu sei que tudo se conecta, mas eu sempre acho impressionante, porque a gente vivendo nesse mundo, eu acho que a gente tem que mesmo que se impressionar e vibrar, né? Vibrar com a perfeição do que a gente, quando está sintonizado de querer melhorar, de querer fazer o bem, como as coisas acontecem e fazem sentido, né? Então, deixa eu colocar aqui a carta para vocês ficarem olhando esse anjo lindo. Abriu para vocês? Então vamos lá. Primeiro eu vou então dar a mensagem da carta e depois sim vocês vão receber as energias, porque tem uma visualização de cura. Então eu vou conduzir numa meditação essa visualização de cura deste anjo, tá bom? Então vamos lá. Primeira mensagem. Muitas pessoas acreditam que para se equilibrar, precisam antes equilibrar tudo o que se passa ao seu redor. Perceba o quanto você se sente cansada quando tenta lutar contra a vida, quando tenta controlar pessoas e situações. Você faz isso na tentativa de manter as coisas em ordem para que você não sofra, para que finalmente se sinta em paz. Perceba o quanto de energia você tem desperdiçado nisso e aceite. A vida não pode ser controlada. Gente, isso faz todo sentido para mim. Essa carta veio para mim, porque eu estou trabalhando o controle desde fevereiro e é desafiador, desagregou toda a minha vida, só para vocês terem uma noção. Agora eu já estou um pouquinho melhor, não, bem melhor, mas fui mexer no controle, desequilibrou tudo, ansiedade, medo, abandono, veio tudo um combo, gente. Mas é muito bom. A fluidez na vida e a leveza na vida só vem sem o controle. Então, vou continuar nesse meu caminhar aí. Se você quer encontrar o verdadeiro equilíbrio, precisa parar de lutar. Precisa aceitar por um momento o caos ao seu redor. Isso não significa uma atitude de passividade. Não significa concordar ou gostar do caos, e sim entender que neste momento essa é a realidade com a qual você precisa aprender a lidar.
Você para de lutar quando consegue se afastar por um instante desse mundo externo feito de saliências e solavancos e mergulha suavemente em direção ao centro silencioso do seu próprio ser. Você pode fazer isso reservando alguns minutos do seu dia para meditar, por exemplo. Quem ainda é desafiador meditar, pode se conectar com a natureza. Vai lá, toca numa plantinha, ou faz um carinho no cachorrinho, alguma coisa nesse sentido, né? Mas no sentido de estar presente naquela conexão, né? Para contemplar de dentro de você o que está acontecendo na sua vida, para observar. Na quietude do seu próprio ser, neste espaço de paz, você poderá reencontrar o verdadeiro equilíbrio, sendo então capaz de lidar até mesmo com as questões mais desafiadoras com sabedoria e sem se perder de si próprio. Se o equilíbrio veio para nós hoje, isso significa que nós precisamos lidar de maneira diferente com os desafios que estamos enfrentando. Nós temos nos desgastado demais, lutado demais. Também a gente tem resistido e tentado controlar a vida a qualquer custo. Precisamos acreditar que existe um caminho mais suave, no qual não vamos precisar se esforçar tanto, pois será conduzido, porque esse caminho será conduzido por uma energia superior de volta ao luminoso caminho da nossa alma. Gente, eu estou aqui perdida porque está no singular e eu quero colocar no plural, já que nós somos um grupo, né? Então, nós precisamos desarmarmos, abrir nossos braços, entregar os controles e permitir fluir confiante com a correnteza da vida. Precisamos procurar equilibrar as diferentes áreas de nossa vida. Amar, trabalhar, brincar, exercitar, meditar e relaxar. Tudo o que a vida quer é levar a gente para um lugar de paz. A gente só precisa confiar. Fez sentido vir essa carta para o nosso grupo de hoje? Muito bem, então agora quem quiser fechar os olhos, se acomodar para receber energia. E eu vou conduzir então na visualização de cura para o equilíbrio. Tranquilas, respirem fundo. A cada expiração, sinta o corpo mais solto. Acomodem os braços. No tempo de vocês podem fechar os olhos. Podem então agora visualizar uma luz azul descendo do céu, invadindo todo o corpo de vocês, trazendo tranquilidade, relaxamento. Relaxa os pés, as panturrilhas. Relaxa as coxas, a região pélvica. Relaxa as costas, os ombros. Relaxa os braços, as mãos. Relaxa o pescoço, a cabeça.
Relaxa o couro cabeludo, os músculos da face. Relaxa o ponto de tensão no meio das sobrancelhas. Relaxa os olhos e a língua dentro da boca. Sintam, percebam todo o corpo de você solto, relaxado. Mantenham-se em quietude, com os olhos fechados. E agora, vocês vão deixar as mãos unidas em conchas, apoiadas sobre as pernas, com as palmas das mãos voltadas para cima. Imagine então que você esteja segurando em suas mãos uma situação que a esteja incomodando. Uma situação para a qual você queira trazer a essência do equilíbrio. Então, sinta uma chama divina brotar nas suas mãos. A sensação é de calor, mas não chega a lhe causar nenhum desconforto. Sinta essa chama pulsando, uma linda chama cheia de vida, bem nas palmas de suas mãos. Essa é a chama da purificação. Permita que esta chama envolva completamente a situação que você quer transformar. Veja a situação sendo dissolvida pelas chamas, até que dela só reste um grande diamante pousado em suas mãos. Uma pedra da maior pureza. Leve esse lindo diamante para dentro do seu coração. Ele representa a situação transformada, a essência do equilíbrio recém-conquistado, e continuará vibrando esse equilíbrio dentro de você. Quando se sentir bem tranquila, com algumas respirações profundas, pode voltar para o aqui agora. Tranquilas? Algum comentário?
Você não tem nenhum comentário. Eu quero agradecer a presença de todas e deixar já o convite para a primeira quarta de setembro, para o nosso 34º encontro. E foi um prazerzão estar aqui com vocês. Sintam-se abraçadas e até o próximo.